E os bombardeios russos sobre a Ucrânia foram intensos na última noite. Os ucranianos alegam ter abatido ao menos 6 mísseis hipersônicos russos e isso criou uma polêmica mundial. É hora do nosso bate-papo com o jornalista Luiz Kawaguchi, que acompanha de perto todos os desdobramentos da guerra na Ucrânia. Está ao vivo com a gente. O que está em jogo, Kawaguchi, por trás desse forte ataque que os ucranianos reportaram nessa última noite? Bem-vindo, Kawaguchi. Obrigado, Brown. Boa noite, telespectadores. O que está em jogo é uma polêmica referente ao poder de fogo das armas da Rússia. Até antes da guerra, desde 2018, a Rússia anunciou que teria uma arma revolucionária, que seriam os mísseis hipersônicos. São mísseis que eles são disparados de aviões ou de navios e eles chegam a uma velocidade de 6 vezes a velocidade do som. E isso até não seria novidade. Se a gente pensar naqueles mísseis balísticos da Guerra Fria, que são capazes de levar ogivas nucleares, eles voam a velocidades muito mais altas que 6 vezes a velocidade do som. Só que eles têm uma trajetória que é previsível. Uma vez que eles são lançados, eles não podem fazer grandes correções de curso. Agora, esse míssil que a Rússia anunciou que tem, ele é um míssil hipersônico, tem diversos tipos. O que ela já lançou na Ucrânia se chama Kinzhal, é uma palavra que se refere a adaga, como se fosse uma tradução para adaga, e ele consegue manobrar até em altitudes mais baixas e aí sim voar a 6 vezes a velocidade do som e manobrar, fugir dos radares, só entrar no campo de visão dos radares na última hora. E por isso a Rússia diz que eles são inatingíveis, que não é possível nenhuma defesa antiaérea derrubar esses mísseis. Nessa noite aconteceu o ataque mais intenso de mísseis da Ucrânia sobre a Rússia. Mais intenso porque aconteceram muitos mísseis voando ao mesmo tempo. Isso não tinha acontecido antes. Foram mais de 18 mísseis de grande porte que foram lançados praticamente simultaneamente contra diversos alvos na capital ucraniana, Kyiv. Entre eles, esses Kinzhal, que são os mísseis hipersônicos, e os mísseis Kalibr, que são também super avançados, não são hipersônicos, mas eles atacaram simultaneamente. E, aparentemente, os alvos dele eram exatamente os sistemas de defesa antiaéreo da Ucrânia. Então, a Ucrânia disse que desses mísseis ela conseguiu derrubar 6 mísseis hipersônicos. Há mais ou menos uma semana, os ucranianos já tinham dito que tinham conseguido derrubar o primeiro míssil hipersônico. Isso criou um debate mundial, porque a Rússia diz, não derrubaram, é um míssil que não dá para derrubar, e os ucranianos falaram, veja bem, a gente derrubou, estão aqui. Eles utilizaram os sistemas, principalmente os sistemas Patriot, que são os mísseis americanos, os mísseis antiaéreos americanos. Então, o que acontece? Tem um debate para dizer quem que está mentindo agora, se são os ucranianos ou se são os russos. Se os ucranianos estiverem falando a verdade, provavelmente esse mito de invencibilidade, de que é uma arma que pode atacar em qualquer lugar do mundo e não ser detectada, em tese a Rússia poderia soltar um míssil desse na Casa Branca, nos Estados Unidos, e os Estados Unidos não teria como se defender. Então a gente já vê que não é bem assim, existem sim defesas contra esses mísseis hipersônicos. Pois é, mas os russos alegam que nesse ataque, um de seus mísseis hipersônicos destruiu uma bateria antiaérea Patriot fornecida pelos Estados Unidos. Quem é que está com a razão, Kawaguchi? É a tal da guerra de informação, como a gente tem falado aqui desde o início da guerra, né? Os Estados Unidos e os seus aliados e a Ucrânia soltam uma informação, a Rússia tenta soltar uma contra-informação e a gente não consegue verificar de forma neutra, até porque por conta de todas as dificuldades de se ter acesso ao campo de batalha. E eu falo isso com experiência, eu tive lá fazendo reportagens durante diversos meses no ano passado, é muito difícil você ter acesso de uma forma segura ao campo de batalha. Aliás, não existe uma forma segura de ter acesso ao campo de batalha. E o que os russos disseram, mesmo por meio da sua agência TASS, agência estatal, é que foram muito menos mísseis desses hipersônicos que
teriam sido lançados. Eles confirmam apenas o lançamento de um míssil hipersônico e dizem que destruiu uma dessas baterias antiaéreas dos mísseis Patriots. Não são só os Patriots que os ucranianos têm, eles têm outros sistemas, como os NASAMS, os Iris-T, que são sistemas hiperavançados do Ocidente de defesa antiaérea. Mas o que a gente vê muito claro aqui é um embate entre os mísseis aí de ataque da Rússia e as defesas antiaéreas. Nessa imagem, a gente vê o que a Rússia alega que foi supostamente aí uma bateria Patriot que foi destruída pelo seu míssil hipersônico. Mas é praticamente impossível da gente dizer quem que está falando a verdade, Brown. E continuam especulações sobre a conversa do presidente Volodymyr Zelensky com o Papa Francisco, né, Kaguchi? O que está se falando sobre esse plano secreto do Papa para acabar com a guerra? Exatamente. O presidente Volodymyr Zelensky, que a gente está vendo aí nas imagens, ele teve com o Papa no sábado passado. Eles tiveram uma conversa a portas fechadas e logo que o presidente Zelensky saiu, ele deu entrevista para a mídia falando, olha, o Papa tem um plano de paz. Ele não falou, não entrou em detalhe qual que é esse plano de paz, mas falou que isso daí é inviável nesse momento, o Zelensky falou. Ele falou que não pode existir nenhum mediador para falar com a Rússia nesse momento, nem o Papa. Mas é claro que ele está dando aí ele até deu uma entrevista depois de falar com o Papa, aí que ele se sentiu aí bastante tocado pela questão religiosa, mas ele falou, não é o momento de chegar à negociação de paz. Por quê? Porque o Zelensky acha que ele consegue vencer ainda, assim como o presidente Putin também acha que ele consegue vencer. Mas eu estava conversando com um colega meu da Gazeta do Povo, o Márcio Antônio Campos. Ele é especialista em assuntos de Igreja Católica e ele escreveu agora uma coluna hoje exatamente sobre esse encontro e ele destacou uma fala que o Papa tinha dito durante uma viagem que ele fez, não foi agora durante esse encontro com Zelensky, mas eu vou ler, ele diz aqui, eu estou disposto a fazer o que for preciso. Mesmo agora, está em curso uma missão, mas ainda não é de domínio público. Veremos. Eu falarei dela quando ela se tornar pública. Foi o que disse o Papa Francisco. Poderia até parecer cômico, porque ele fala que há um grande segredo, mas ele revela que há um segredo, que há uma negociação em curso. Mas a gente lembra, e até isso aí foi uma observação do Márcio, que ele diz o seguinte, quando teve o Papa Bento XV, que é o Giacomo della Chiesa, durante a Primeira Guerra Mundial, ele também trouxe um plano de paz e ele foi desacreditado pelos dois lados. Porque, por exemplo, o Zelensky tem essa visão muito cética em relação ao Vaticano, porque no começo da guerra o Papa ele também relativizou, aí, falou que de alguma maneira a Ucrânia pode ter provocado a Rússia. Isso aí despertou a fúria dos ucranianos. Mas o Papa Bento XV, ele também, durante a Primeira Guerra, ele trouxe 7 pontos para acabar com a Primeira Guerra. Ele inicialmente foi ignorado tanto pelo Ocidente quanto pelos alemães, e isso parecia que ia ser uma proposta ao vento, mas logo depois o presidente americano Woodrow Wilson, ele retomou esses pontos que o Papa Bento XV trouxe, e isso daí foi usado como base do armistício naquela época. Então o Vaticano cresceu muito diplomaticamente. A gente não sabe ainda o que o Papa está planejando, mas é possível, a gente não pode descartar que ele venha sim a ser um mediador no momento em que seja favorável para as negociações. Uma coisa que a gente não sabe dizer o que ele vai propor, mas uma coisa a gente pode dizer, não vai ser que nem, ou a gente espera que não seja que nem a proposta do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que quando foi questionado ele está falando há muito tempo que quer fazer um clube da paz para acabar com a guerra da Ucrânia, mas ele foi questionado pela imprensa estatal chinesa e falou, mas qual que é esse plano, presidente Lula? Ele falou, bem, nós não temos nada definido,
mas nós vamos reunir o máximo de pessoas possível e aí nós vamos ver o que nós vamos fazer. Foi mais ou menos, não foi exatamente com essas palavras, mas esse foi o sentido. Então, o presidente Lula não tem nenhum plano de paz, está indo agora no final da semana para falar com o G7, o grupo das 7 maiores economias do mundo, exatamente sobre questão de guerra na Ucrânia, mas não tem um plano definido. A gente espera que o Papa Francisco tenha um plano definido. É a nossa torcida, né? Valeu. Luiz Kawaguchi, obrigado, como sempre, pelas informações todas. Ele que acompanha de perto a guerra na Ucrânia, está sempre nos atualizando. Obrigado, Kawaguchi. Boa noite. Obrigado, boa noite.